Olá, seja bem-vindo a essa videoaula do curso de capelania. Hoje trataremos sobre a capelania militar. Eu sou seu irmão e pastor Daniel Targino, sou diretor do Instituto Educacional Monógenes e do Centro Teológico Monógenes. Sou capelão, atuante e teólogo, e hoje nós vamos fazer essa área tão importante que é a capelania militar. Prepare aí onde você está nesse momento uma caneta, um caderno e entre no modo aula. Costumo sempre falar isso para que assim nada tire o seu foco e você consiga absorver a maior parte ou se não todo o conteúdo transmitido nesta videoaula. Sempre anote aqueles pontos que chamam a sua atenção e sempre reflita e veja como melhorar, como se desenvolver ainda mais. Ok? Mais uma vez seja bem-vindo e vamos aqui iniciar nossa videoaula. Funções e responsabilidades do capelão nas Forças Armadas. Ministrar cultos e cerimônias. Realização de missas, cultos, batismos, casamentos e funerais, conforme a fé dos militares. Aconselhamento pastoral. Oferecer apoio espiritual e moral em momentos de crise, estresse ou dúvidas pessoais. Visitação e apoio hospitalar. Prestar assistência a militares enfermos em hospitais e enfermarias. Apoio social e familiar. Estender o suporte às famílias dos militares, promovendo o bem-estar comunitário. Educação moral e ética. Contribuir para a formação de valores éticos e morais, fundamentais para a disciplina militar. E o perfil e a qualificação do capelão militar é o que nós veremos agora. A formação teológica é de suma importância, tá? Que o capelão que almeja atuar na área militar, ele tenha uma formação teológica robusta. Exige-se formação superior em teologia, além de reconhecimento de sua denominação religiosa. Habilidades interpessoais, empatia, discrição e comunicação eficaz são cruciais para oferecer suporte e aconselhamento. Aptidão militar. Candidatos passam por rigorosos testes físicos e psicológicos, demonstrando capacidade de adaptação ao ambiente militar. Pois sabemos que o ambiente militar ele é tenso, cheio de oscilação, né? Você vai desde o momento de tranquilidade ao momento de velório, ao momento de enterro, ao momento de violência. Então, assim, é um campo que as emoções oscilam muito. Por isso o papel do capelão ele é crucial, porque é como a gente costuma falar, é de 0 a 100 em segundos. Então hoje você está ali ministrando uma oração, ministrando uma palavra e de repente acontece um tiroteio, porque você pode estar ministrando o serviço, a atuação de capelania em meio a uma guerra, em meio a uma invasão, em meio a um confronto, né? E sabemos bem que a vida do militar ela é assim, ela é corrida e ele sempre está em treinamento contínuo para quê? Para combate. E a gente tem que ter aptidão para realizar a capelania militar. E claro, vocação para o serviço, um forte senso de chamado e dedicação ao serviço militar e espiritual é essencial para essa missão, pois sabemos muito bem que não é nada, mas nada fácil mesmo. E a base legal e estrutura para base legal e estrutura organizacional da capelania. Fundamentos legal, ou melhor, fundamentação legal, fundamentos legais. A capelania militar é amparada por leis e decretos
que garantem a assistência religiosa nas Forças Armadas, respeitando a liberdade de culto e promovendo a ética militar. E a organização? Com uma estrutura hierárquica, a capelania se integra aos comandos militares, garantindo que o suporte espiritual esteja presente em todas as unidades e operações, ou seja, no próprio combate, lá terá o ministro capelão prestando assistência espiritual. E interdenominacional. A capelania atende a diversas confissões religiosas, promovendo a inclusão e o respeito à pluralidade, ou melhor, pluralidade de crenças dentro do ambiente militar. Entenda, interdenominacional. A capelania atende a diversas confissões religiosas, promovendo a inclusão e o respeito à pluralidade de crenças dentro do ambiente militar. Essa base sólida permite que os capelães atuem com autonomia e eficácia. História e evolução da capelania militar no Brasil. A capelania militar no Brasil tem raízes profundas, remontando aos tempos coloniais, onde sacerdotes acompanhavam as tropas. Sua formalização veio com a República e se consolidou ao longo das grandes guerras e conflitos, adaptando-se às necessidades espirituais das Forças Armadas. Essa é a história e a evolução da capelania militar no Brasil. Hoje, a capelania militar é um pilar de suporte, evoluindo com os desafios contemporâneos da vida militar. A capelania militar, serviço espiritual nas Forças Armadas. Vamos lá, repita comigo, você do outro lado, capelania militar, serviço espiritual nas Forças Armadas. Mais uma vez, capelania militar, serviço espiritual nas Forças Armadas. Uma jornada de fé, serviço e dedicação, garantindo o bem-estar espiritual e moral de nossos militares e suas famílias. Uma jornada de fé, serviço e dedicação, garantindo o bem-estar espiritual e moral de nossos militares e suas famílias. Próximos passos: formação continuada e carreira na capelania militar. Próximos passos: formação continuada e carreira na capelania militar. Aperfeiçoamento constante. Participar de cursos e seminários sobre psicologia, ética e liderança espiritual para aprimorar o serviço. Isso é essencial. Engajamento comunitário. Fortalecer laços com a comunidade militar, promovendo o bem-estar e a coesão social. Especialização. Buscar formações específicas em áreas como aconselhamento familiar, traumas de guerra ou mediação de conflitos. E claro, liderança. Desenvolver habilidades de liderança para inspirar e guiar outros no serviço da capelania. A carreira na capelania militar é uma jornada de contínuo aprendizado e grande dedicação. Experiências práticas e estudos de caso. Desde o apoio em hospitais de campanha até o aconselhamento em momentos de crise pessoal. O capelão militar é um farol de esperança e resiliência, atuando como um pilar de apoio em diversas situações. Desafios éticos e morais da capelania militar. A capelania militar navega em águas complexas, onde a fé, a ética e o dever se entrelaçam constantemente. O discernimento é a bússola essencial. Neutralidade religiosa.
manter a imparcialidade ao lidar com conversas. Vamos ler novamente. Manter a imparcialidade ao lidar com diversas crenças em um ambiente que exige coesão, sigilo e confidencialidade. Este ponto é preciso que você preste bem atenção. Como todas as áreas da capelania, nós sempre abordamos o sigilo e a confidencialidade. Não é diferente na capelania militar. A balança entre o sigilo pastoral e as exigências da hierarquia militar. É de suma importância entender que, como na capelania paliativa, na capelania prisional, na capelania hospitalar, a capelania militar não é diferente. Então, aquilo que a gente ouvir, a gente vai guardar para a gente e nós vamos apresentar unicamente a Deus em oração. Por quê? Porque não devemos compartilhar as dores que outras pessoas compartilham com a gente. Isso é uma questão de ética e de consciência. Moral em conflito. Apoiar espiritualmente em situações de guerra ou violência, sem comprometer os princípios morais. E globalização. Entender as necessidades de militares em missões internacionais, lidando com diferentes culturas e religiões. Suporte psicológico e aconselhamento para militares e familiares. Saúde mental. Capelães são treinados para identificar sinais de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, encaminhando para profissionais de saúde mental quando necessário. Apoio familiar. O suporte se estende às famílias, que também enfrentam desafios únicos, como longos períodos de separação e o risco inerente à profissão militar. Aconselhamento. Oferecem um espaço seguro e confidencial para que militares e seus familiares possam compartilhar suas preocupações e buscar orientação. Por isso, lembrando, sempre manter o sigilo e a confidencialidade. Se alguém, em algum momento, um soldado, seja lá qual for o cargo que ele ocupar, compartilhar com você algo pessoal dele, guarde. Porque se ele falou para você, é porque ele confia em você. E você, como ministro capelão, como ministro do evangelho, como representante do reino, você precisa manter essa ética. Quero frisar isso, pois precisa ficar bem cravado. O capelão, muitas vezes, é a primeira linha de suporte psicológico informal. Em meio à guerra, ele estará lá para poder apoiar. E os soldados, quando precisarem, vão procurá-lo para que assim venham compartilhar, desabafar, pedir um conselho, uma oração, uma palavra. Então, ele, por muitas vezes, é a primeira linha de suporte que é encontrada por esses soldados. Assistência espiritual em tempos de paz e em operações. Em tempos de paz, o capelão atua no dia a dia das unidades, promovendo a integração e o bem-estar contínuo. Isso inclui atividades rotineiras como cultos, aconselhamentos individuais e participação em eventos sociais, fortalecendo a comunidade militar. Em tempos de guerra, em operações, em cenários de conflito ou missões humanitárias, o capelão é um ponto de apoio vital. Ele oferece conforto espiritual em situações extremas, presta apoio em momentos de perda e ajuda a manter a moral da tropa, mesmo sob pressão. Esse é o papel fundamental, crucial do ministro capelão, de suma importância, super importante e que merece aí cada vez mais o nosso respeito, o nosso carinho,
a nossa dedicação e a gente precisa cada dia mais buscar homens de Deus dedicados que queiram aí tá se dedicando, ingressando nesse chamado, nessa função tão linda, tão nobre, que é a capelania militar. Deus seja louvado pela sua vida. Estamos aqui finalizando mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido qual é a função do capelão militar, como também das demais áreas da capelania. E desde já aconselho você, faça curso de teologia, seja básico, médio, bacharelado, faça um curso de aconselhamento pastoral, dedique-se ao conhecimento bíblico, estude psicanálise clínica, pois isso vai te auxiliar muito em sua jornada como capelão. Estamos aqui à sua disposição, tá? O Instituto Educacional Monógenes, o Centro Teológico Monógenes, está aqui à disposição para poder auxiliá-lo na sua jornada ministerial. Conte conosco. Chegamos ao fim de mais essa videoaula. Deus abençoe você, ministro do reino, você, ministra, capelã, e até a próxima videoaula.